Vamos então à palavra. O tema deste dia: o amor que tudo suporta. Diga: o amor que tudo suporta. E a palavra do versículo tema está em 1 Coríntios 13, versículos 1 a 7. Diz assim o apóstolo Paulo. Olha, o apóstolo Paulo sempre dando bons conselhos às nossas vidas. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Em outras Bíblias, em outras linguagens, diz que é como se as palavras fossem como o badalar de um sino, ou fizesse simplesmente barulho como um chocalho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Mas diz que não se alegra também com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que esta palavra penetre os nossos corações. Oremos a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por estar sobre o teu altar, sendo usado como um vaso na mão do oleiro. Fala através da minha vida, dos meus lábios, através das minhas cordas vocais, e que esta palavra possa gerar vida, possa contrastar, Senhor, com a nossa identidade real, para reconhecermos que precisamos melhorar como pessoas, precisamos evoluir como pessoas, precisamos amadurecer como pessoas, para que sejamos usados e o teu nome ser engrandecido. Assim eu oro, em nome de Jesus. E mais uma vez o povo de Deus diga amém. Amém. Obrigado, Bispo Quimio Lins. Eleitos de Deus, amados do Senhor, hoje daremos continuidade à série que o nosso apóstolo já tem ministrado em nosso ministério, que fala a respeito do amor. Todos os cristãos deveriam ser conhecidos por este sentimento real, puro, sincero, que é o amor. Mas infelizmente não é isso que nós temos visto aí fora. E por incrível que pareça, em muitas igrejas, nem dentro. Parece que todos os fatores mais influenciadores da nossa sociedade têm feito com que cada dia mais, menos amor seja demonstrado, seja trocado, seja doado entre os irmãos. O amor, na verdade, perdeu o seu sentido real, perdeu o seu sentido mais profundo. Por qualquer razão, as pessoas hoje em dia, elas deixam de amar.
Elas esquecem daquilo que prometeram ontem, ou quem sabe alguns minutos atrás. Mas bispo, então me explique o que é o verdadeiro amor. Olha, antes de dizer o que é o verdadeiro amor, eu quero que você saiba que alguns consideram este amor, uma simples emoção. É como se o coração batesse mais forte, ou as mãos ficassem geladas. E outros chegam a dizer que por amor, eu matei a minha esposa, o meu marido. Mas que amor é este? Que amor é este que muitas vezes dá cabo da vida do seu próximo? Não é um amor de Cristo, é um amor passional, é uma paixão inflamada, é um amor indomável. Mas hoje, parece que houve um desgaste desta palavra chamada amor. E atitudes equivocadas, movidas pela distorção do sentimento real, do verdadeiro amor, tem gerado o que então, bispo? Tem gerado ódio nos corações, tem gerado desgraça, tem gerado divisões. Lares estão sendo destruídos, arruinados, vidas têm estado enfermas, porque o amor que tem sido semeado não é o verdadeiro amor. Porque olhem, meus amados, o verdadeiro amor é um amor bíblico. O verdadeiro amor é um amor que Jesus nos ensina. O verdadeiro amor é um amor ágape. É muito mais do que uma emoção. É um amor revestido de atitudes boas. É um amor que é seguido de ações em linha com os preceitos de Deus. E é este o amor que eu quero compartilhar com a igreja neste dia. É o amor que nos permite amar até aquele que é indigno. É o amor que nos permite amar até as últimas consequências. É amar sem esperar nada em troca. É amar simplesmente porque fomos primeiramente amados por um amor maior, que é o amor de Deus. É um amor incondicional, que muitas vezes exige de nós um alto sacrifício. Quantos de nós, por amor, nos doamos? Quantos de nós, por amor, já passamos noites em claro, em prol de um filho, de um amigo, de uma esposa? É parecido com este amor, o amor de Deus. Só que a diferença é que este amor, ele não se limita a simplesmente as pessoas que nós conhecemos. Este amor é derramado através de Cristo em nossas vidas, para que possamos nos doar a todos aqueles que precisam ser amados. Então é um amor que só tem a capacidade de demonstrar quem recebeu o Espírito Santo de Deus e sofreu uma verdadeira conversão. Este é o amor de Cristo. E vejam que no Evangelho de Mateus, lemos que quando perguntaram a Jesus o mandamento mais importante da lei de Deus, ele teria proferido então um mandamento que contém a definição do amor ágape para os cristãos. E você pode acompanhar em Mateus 22:36 a confirmação disso tudo que eu estou compartilhando com a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Mestre, perguntaram a Jesus, qual é o grande mandamento na lei? Eles estavam indagando a Cristo. E veja o que Cristo respondeu. Respondeu-lhe Jesus:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. A minha pergunta, igreja, é: será que é desta forma que nós temos amado a Deus? Porque amar a Deus, você vai ver, não se resume a um diálogo somente com Deus, não. Vai muito mais além do que isso. E ele diz: o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou pedir para que você vire para o seu irmão e diga: olha, eu te amo no Senhor, porque você vai ver a responsabilidade que é virar para o seu irmão e dizer: eu te amo no Senhor. Você vai dizer isso daqui a pouco. Você vai, se quiser falar agora, tudo bem, mas você vai saber o que está por trás desse eu te amo no Senhor. É algo muito mais sério do que imaginamos, mas é isso que Deus quer de nós. Então, amar a Deus com todo o nosso coração é o maior mandamento de Deus. Mas amar a Deus não é um estado mental onde nos sentimos bem a respeito de Deus. Não é viver isolado do mundo, só pensando: não, eu estou com Deus. Não. Amar a Deus é fazer a vontade dEle. Amar a Deus é fazer a vontade de Deus com intensidade e desejo de agradá-lo, de adorá-lo, servindo ao seu irmão. Porque a vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros como Ele também nos amou. Alguém só pode se considerar um verdadeiro cristão, preste atenção nesta frase, se tiver em sua vida a essência de Deus, que é o amor. Se nós não tivermos esta essência de amarmos o nosso irmão, a despeito daquilo que ele fez contra você, ou a despeito de quem ele seja, você não conhece a Deus. Paulo, quando escreveu as suas cartas às igrejas de Éfeso, de Filipe, de Colossos e Tessalônica, ele agradeceu a Deus pelo amor que existia entre aqueles irmãos. Era uma igreja fervorosa, amorosa, era uma igreja que era cúmplice um do outro, era uma igreja que se ajudava mutuamente, era uma igreja que se importava com a fraqueza dos outros e até dos que não eram da sua comunidade. Era uma igreja que amava. E Paulo mencionou a respeito destas igrejas, falando sobre o amor. Mas quando escreveu para esta igreja de Corinto, cujo o sermão nós acabamos de ler, os versículos tema, quando Paulo falou a respeito desta igreja, ele não fez as mesmas menções referentes ao amor. Pelo contrário, ele agradeceu pelos dons que aquela igreja tinha. E veja que interessante, Corinto, a igreja que nós lemos, era uma igreja cheia de dons. Engraçado, mas era uma igreja imatura e carnal. Era uma igreja infantil. Por isso nós podemos ver, não está aí, mas você pode anotar na sua agenda, o que Paulo fala dentro deste mesmo capítulo 13, versículo 11, que foi a leitura que eu fiz ao descer, aonde ele fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, ou seja, quando entendi o amor que me amadureceu, eu deixei para trás as coisas próprias de menino. Nós temos sido infantis
quanto ao verdadeiro sentido da maturidade cristã para Deus. E você vai entender por quê. Porque assim como aquela igreja era uma igreja imatura, era uma igreja que se deixava levar pelo sentimento carnal. Em 1 Coríntios 3,3, Paulo faz uma admoestação dizendo: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Nós não estamos aqui para seguirmos, para andarmos segundo homens. Estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento. Estamos aqui para viver o Evangelho de Cristo. Estamos aqui para evoluir como seres humanos, segundo o modelo de Deus. Afinal de contas, somos novas criaturas ou não somos? Então, se nascemos de novo, algo de novo tem que florescer dentro de nós. Então Paulo, ele não agradece pelo amor, porque esta era a grande deficiência daquela igreja de Corinto. E quando lemos toda a carta, descobrimos que eles não tinham o verdadeiro amor. O amor deles era raso, era uma coisa inexpressiva, superficial. O apóstolo Paulo precisou ensinar aos coríntios que o amor é mais importante do que o conhecimento. Eu posso conhecer a Bíblia inteira, se eu não tiver amor naquilo que eu estou fazendo, se eu não tiver amor nas minhas obras, para nada serve. É como o sino tocando, ou como o chocalho fazendo barulho, para nada serve. A igreja de Corinto, influenciada pela cultura grega, porque era influenciada pelos gregos, dava mais importância ao saber, ao conhecimento, à cultura, do que propriamente ao amor. O apóstolo Paulo, então, ao dar instruções sobre alguns aspectos que dizem respeito ao comportamento cristão, ensina a igreja que o conhecimento, algumas vezes, ensoberbece. O conhecimento sem amor torna as pessoas soberbas. E a soberba não é de Deus, não. Deus não se agrada dos soberbos. Mas onde existe o amor, aí existem vidas edificadas. E é isso que ele fala em 1 Coríntios 8:1. Diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. As coisas básicas, todos nós conhecemos. Mas olha, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Portanto, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Não se julga superior a ninguém. Mas se alguém ama a Deus, quantos aqui amam a Deus? Esse sim é conhecido por Deus, porque é humilde, é simples, e assim devemos ser. Por isso Paulo escreve, olha, este capítulo inteiro do 1 Coríntios 13, para fazer aquele povo entender qual era a importância do amor de Deus para a vida deles. Mas infelizmente costumamos ler estes versículos e este capítulo sem considerar o contexto. Muitas vezes lemos estes versículos assim como oramos muitas vezes o Pai Nosso. Às vezes as pessoas simplesmente fazem leituras repetidas sem analisar justamente aquilo que Paulo estava querendo ensinar. E veja que, quando entendido dentro deste contexto, nós vemos que este capítulo 13
é antes uma condenação que Paulo faz à carnalidade, à concupiscência da carne dos crentes que habitavam aquela igreja. Paulo chega a dizer que a vida comunitária sem o amor não é nada, não serve para nada. A seguir ele vai descrever o que é o verdadeiro amor e o que não é o verdadeiro amor, e o que o amor faz na vida das pessoas. Ele também fala, ele descreve a natureza duradoura e eterna do amor. Isso tudo nós iremos discorrer, nós iremos aprender. Então vemos nessas passagens que o amor, ele é superior a todos os dons extraordinários. Ele é superior ao dom de línguas, Paulo fala sobre isso. É superior ao dom de profecia, é superior ao dom do conhecimento, da ciência. O amor é melhor do que os dons até mesmo de milagres. O amor é superior a isso. As maiores obras de caridade, diz a palavra, não tem nenhum valor se não tiver amor. Ou seja, todos os dons mais maravilhosos que podemos imaginar ou fazer são inúteis se não houver amor. É só fazer barulho. Eu posso assinar aqui um cheque de R$1 milhão e estou ofertando à igreja, mas se o coração desta pessoa não for circuncidado, não tiver amor, é perder tempo. Não faz sentido. E aí a gente começa a analisar, aí a gente começa a avaliar os nossos procedimentos. Será que eu tenho feito algo que verdadeiramente tem agradado a Deus? Amados, o exercício, a expressão mais generosa dos dons espirituais não podem substituir, não podem compensar a falta de amor. Paulo chega a mencionar 5 dons espirituais. Ele fala línguas, profecias, conhecimento, fé, contribuição sacrificial, como eu falei, dízimos, ofertas, votos. Mas pasmem, ele diz que o exercício desses dons sem o amor, eu estou reforçando este pensamento, sem o amor não tem nenhum valor. Nenhum valor. A igreja de Corinto estava cheia de rachaduras, de divisões, de cisões entre elas por causa dos dons. Havia disputa, havia ciúmes, havia contendas dentro daquela igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros falavam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Cristo. Ou seja, eles queriam aparecer, eles estavam simplesmente querendo usar o espiritual na carne, no carnal, e o espírito e a carne, eles se discernem, eles se separam. Eu falo 3 línguas e dou interpretação. O outro, não, olha, mas eu quando oro, o morto ressuscita. É impressionante, né? Impressiona. Mas só se impressiona aqueles que não têm amor, porque quem tem amor é como se fosse somente barulho, não faz efeito nenhum. É barulho. Então Paulo disse que os dons não eram para divisão do corpo, os dons não eram para gerar brigas, intrigas, rixas, separação do corpo de Cristo, não. Os dons servem para quê? Para juntar, unir, fortalecer o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja fervorosa, unida.
E é isso que ele fala em 1 Coríntios 12, 25, diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Você está aqui para cuidar do teu irmão, eu estou aqui para cuidar de você, você para cuidar de mim através das suas orações, e nós formarmos um corpo sólido. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Então ali estava a igreja mais cheia de dons do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo a igreja mais imatura, mais infantil, mais carnal, porque lhe faltava o amor, o principal. Então a igreja buscava os dons do Espírito, mas não o fruto do Espírito. Nós temos que buscar o fruto do Espírito antes do dom do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito, diz Gálatas 5:22, é o amor. Repita comigo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz mais: contra estas leis, estas coisas, não há lei. Veja que pode passar a profecia, as línguas, a ciência, mas o amor permanece. Contra o amor não há lei. Então veja que a primeira virtude do fruto do Espírito é o amor. Temos que semear o amor entre nós. E se nós não tivermos este amor, o que acontece, bispo? Sofremos as consequências. Nós sofremos as consequências. Então, quais são as consequências da falta de amor entre os irmãos? Paulo faz 3 declarações um pouco duras acerca do cristão que não vive em amor. Primeiro, sem amor, os dons espirituais não dão frutos. Eles não dão frutos reais, eles não transformam vidas. Ele diz no versículo 1: ainda que eu fale a língua dos homens, veja, eu posso falar com sabedoria, ensinar a palavra de Deus, ou as dos anjos, eu posso falar línguas espirituais, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como um símbolo que retine. E é interessante, nós pesquisamos, Paulo expõe este assunto por meio de uma referência indireta aos votos dos cultos gregos em Corinto. Veja que aquele povo, eles adoravam o deus pagão Dionísio, que era o deus da natureza, e adoravam também Cibele, que era a deusa dos animais selvagens. E diz que nas ruas de Corinto, eles ecoavam o toque dos instrumentos, eles mexiam, eles batiam, eles ficavam fazendo barulhos estridentes que caracterizavam aqueles adoradores. Por isso Paulo faz esta comparação. Então, meus amados, esse som monótono e pesado incomodavam as pessoas. Da mesma forma acontece com aqueles que usam os dons espirituais sem a motivação controlada pelo amor. Não importa se as línguas são humanas, diz a palavra, ou angelicais, sem amor nos tornamos apenas barulhentos. Vai fazer barulho, vai impressionar o mundo, mas a Deus não. O homem que se deixa levar mais pelo falar do que pelo fazer, vem a ser nada mais do que mero som. É apenas barulho, não dá frutos reais. Então, outro ponto importante, falamos então sobre os dons espirituais sem o amor, que não dão frutos reais. Mas outro ponto é que sem o amor
nenhuma obra, por mais grandiosa que ela seja, faz sentido. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então os coríntios, eles pensavam que os possuidores de certos dons eram pessoas extremamente importantes. Eles davam muito valor à aparência. Essa que é a real. Eles olhavam para a pessoa, se elas tivessem, um jeito eloquente de falar, se elas tivessem propriedade, conhecimento naquilo que elas estivessem falando, eles já julgavam como sendo as melhores pessoas. Mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus olha o coração. Eles não entendiam isso. Então, a essência de amor, do amor, impede o cristão de ter um relacionamento real e significativo com Deus. Eu posso falar em línguas, eu posso fazer o que for, mas se eu não tiver intimidade com Deus, tudo será superficial. Diz isso em 1 de João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, se eu não consigo cumprir aquilo que Ele mandou eu fazer? Ele me mandou fazer. O Senhor mandou que nós amássemos Ele, mas também amássemos o nosso próximo. Ou seja, eu não posso fazer as coisas pela metade. Com Deus é 100% ou nada. Então, se eu digo que conheço a Deus, eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Então veja que responsabilidade nós temos quando dizemos que amamos a Deus ou ao nosso próximo. Deus não pode usar para a sua glória um cristão sem amor. Deus não usa e nem dá honra àqueles que vivem sem amor. Ele só honra, Ele só usa aqueles que amam. Efésios 4,15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o quê? A cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. E diz mais: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então eu entendo que quando eu amo, eu estou edificando a minha própria vida. Quando eu amo, eu estou edificando a vida da minha família. Quando eu amo, eu estou edificando a vida do meu irmão. Então veja o quão importante é o amor na vida do cristão. Estamos aqui para crescer, para edificar as nossas vidas sobre esta rocha, sobre a palavra de Deus. Porque vejam, sem amor, nenhum sacrifício, por maior que seja, é válido. Diz no versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então, depois de falar sobre o conhecimento e dos feitos poderosos, Paulo se volta para os atos de misericórdia e de dedicação. Paulo agora menciona 2 atos de sacrifícios pessoais, que é a contribuição sacrificial, a nossa oferta, o nosso dízimo, os nossos votos, e o martírio, que seria entregar até a própria vida. Se você faz tudo isso, mas não faz com amor, se você é dizimista, é ofertante,
Se você faz o teu papel dentro da igreja, mas chega fora da igreja, você fala do teu irmão, você fala da família, você julga as pessoas dolosamente, só está fazendo barulho. Perdeu tempo. Ah, mas bispo, olha, eu estou aqui em todos os cultos. Mas como é que você trata a tua esposa ou o teu esposo? Ah, eu amo muito os meus filhos, eu dou tudo para ele. Mas e quando ele te pede meia hora para você ficar com ele, você fica? Então, temos que reavaliar os nossos atos, as nossas atitudes. Lucas 11:42 diz: mas ai de vós, fariseus. Jesus pegava pesado, ele falava: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não adianta cumprir protocolo para Deus, não adianta, olha, eu estou lá na igreja de manhã, eu venho na quarta-feira, olha, eu participo do culto de oração, mas quando você é provado, quando você é tentado, naquele momento em que o rapaz te dá uma fechada, ou então pisam no teu calo, você perde toda a graça. Aí você vai na carne, aí você xinga, você fala palavrão, ninguém está te vendo, está dentro do carro. Mas Deus lê os pensamentos. Então, temos que realmente mostrar em todos os momentos que somos servos, que somos obedientes à sua palavra. Então, temos que ter este perfil, temos que ter esta identidade. O cristão verdadeiro deve praticar também a abnegação, se doar por alguém ou por alguma coisa, por alguma causa, motivado pela fé operosa, mas acima de tudo pelo amor. E Paulo também cita, ele dá alguns exemplos do amor de uma igreja, que é a igreja de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses 1:2 diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, nós confirmamos a nossa eleição através das nossas atitudes. Eu posso dizer: eu sou salvo, sempre salvo, mas se as tuas atitudes não estiverem de acordo com aquilo que Deus ensina, afinal de contas, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, fomos enxertados nele. O fruto que der em Deus tem que dar na minha vida. Aquilo que Deus frutifica tem que frutificar na tua vida também. Então, essas atitudes de abnegação, de amor, confirmam a minha eleição, confirma a tua eleição. Então, falamos das consequências da falta do amor. Vamos agora então, quais são as características do amor? Diz a palavra no versículo 4, que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não fica, exasperado, não se ressente do mal, não guarda rancor, mágoas, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, os versículos acima, eles nos dão
uma indicação do que é o amor de Deus, e o que não é também o amor de Deus, mas também o que o amor de Deus faz na nossa vida. Então, o amor, diz a palavra, que é paciente e benigno. Diga, o amor de Deus na minha vida é paciente e benigno. Então, se o amor é paciente e benigno, ele tem que gerar em você uma infinita capacidade de suportar. Você não pode ser aquela pessoa de pavio curto, tem que ser uma pessoa longânima, amém? Tem que ter domínio próprio, amém? Então a palavra indica o que? Paciência, mas com as pessoas, não é simplesmente com as circunstâncias. Olha, eu sou muito paciente, bispo, estou esperando Deus me dar a casa própria, há anos. Não, não é isso. É paciência com teu irmão, que às vezes você vê que ele é duro de aprender as coisas, difícil de compreender. É com aquele filho que é rebelde e que às vezes quase nos tira do sério. É ter paciência, é ser longânimo. Isto é benignidade, significa que quem ama reage com bondade, até mesmo diante dos maus tratos. E é isso que você vai ver aqui em 1 de Pedro 2, 19-20. Diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Ele estava falando daquela época em que os cristãos eram perseguidos, eram mortos. Então para Deus era agradável que isto acontecer, você sofrer em nome de Cristo. Mas ele diz mais: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Ele está falando que graça há, se você errando, recebeu como troco a justiça. Lembre-se que aquilo que você semear, você vai colher. Então, receber justiça por um erro que eu cometi é fácil. Mas se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto sim é grato a Deus. O que ele está mostrando? Que grato a Deus é você sempre perseguir o que é bom, o que é bem, independente se até fazendo o bem você é perseguido, você é castigado, você sofre. Porque fazer o bem sofre, fazer o bem dói, porque a nossa carne não admite desaforos. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar incondicionalmente, independente de fazerem o bem ou o mal, devemos amar. O amor não arde em ciúmes, é outro aspecto importante, não se ufana e não se ensoberbece. Essas características são totalmente contrárias ao amor ágape, que é o amor de Deus. Deus não se agrada com obras da carne, Deus as despreza. Gálatas 5,19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes. Veja que ele compara a idolatria, a feitiçaria ao ciúme. Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, aquelas pessoas que gostam de comer, e coisas semelhantes a estas. Veja que ele não citou todas, mas todas aquelas que se referem a estas, a respeito das quais eu vos declaro, agora que é sério, agora que é sério. Ele fala: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, vos avisei, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí é sério, aí começou a esquentar.
Aí começou a esquentar. Então quer dizer que se eu tiver esse tipo de característica e continuar sem me arrepender, sem sofrer mudanças que confirmem a minha eleição, significa que eu não vou herdar o reino de Deus? Exatamente isso. E olha que não foi Jesus que falou, não, foi Paulo aos Gálatas. Não, que pode ser que alguém diga, olha, mas aí era Jesus falando. No velho pacto estava, não, ali era Paulo dizendo. Paulo estava na graça, alertando a igreja. Viver uma vida cristã não é brincadeira. Não é brincadeira. Vamos estar atentos à seriedade da palavra de Deus. Nós não podemos ler a Bíblia sem enxergar as profundezas reais desta palavra. Temos que ter e ser pessoas tementes a Deus e submissas aos seus preceitos. Porque o amor não dá lugar à soberba. Diz em 1 Coríntios 1:28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Provérbios diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Nós temos visto isso, principalmente lá no Senado. Provérbios 29:23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde. Quantos aqui são humildes? Digam amém. Aqueles que são humildes de espírito obterá o quê? Honra. Deus há de nos honrar. Você terá direito à maior honra que Deus pode dar por um ser humano, que é a vida eterna. Então temos que ser humildes, reconhecer em amor que precisamos uns dos outros e precisamos amar incondicionalmente. 1 Coríntios 12:14 diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não pode os olhos dizerem à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Paulo, mais uma vez, aquela igreja de Coríntios, dando recomendações: sem divisão, sem brigas, somos um só corpo, somos a noiva do Senhor, vamos viver em harmonia. Então, outro aspecto, o amor, ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, porque o amor é contrário ao egoísmo. Os crentes de Corinto, por exemplo, estavam fazendo poucos uns dos outros, usavam os dons para a sua própria glorificação, eles usavam os dons para a própria promoção deles. E por isso Paulo ensinou o modo correto de vida, falando o seu próprio testemunho. Em 1 Coríntios também 10:24 diz assim o apóstolo Paulo: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outrem, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então nosso interesse é buscar sempre o bem-estar e o melhor para o nosso próximo. É isso que estamos fazendo nesta manhã. Efésios 5:1, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha que exemplo maravilhoso Deus nos dá. Mas diz que a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, aquele falatório inútil, fofoca, dissensão. Olha,
Tu não sabe o que aconteceu, fulano de tal, corta isso da sua vida. Se não serve para o bem do próximo, se não vai edificar a sua vida, corta, tira. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, veja, inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Fala bem do seu irmão, dê glórias a Deus pela vida dele, ora por ele. Então o justo, ele tem um modo de vida exemplar, ele tem um modus vivendi e operandi cordial, generoso, plácido, assim como Jesus nos ensinou. Então o conselho de Deus é o quê? É que nós possamos usar as nossas vidas para edificar e abençoar o próximo. Veja que o amor também não se exaspera, ele não se enfurece, não cria, se alimenta de ira e não se ressente do mal. O amor não é melindroso, o amor é forte, não está predisposto a ofender-se por qualquer coisa. O amor não se ofende. O amor está sempre pronto para pensar o melhor das pessoas e não lhes imputar o mal. O amor de Cristo em nós não nos faz julgadores, nos faz aconselhadores. Diz Mateus 6,14: porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É a lei da sementeira e da ceifa. Paulo fala aos Gálatas: aquilo que o homem semear, isto também ceifará. De Deus não se zomba. 1 de Tessalonicenses 5,14 diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais o quê? Longânimos para com todos. Temos que ser longânimos, temos que ter paciência. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, se alegra sim com a verdade. E é tremendamente característico da natureza humana sentir prazer com a desgraça dos outros. É verdade, pastor André. Grande parte das colunas de notícias de nossos jornais é para quê? É para relatar o quê? Injustiças. As novelas, elas só dão ibope quando mostram o quê? Grandes conflitos, e exaltam a maldade do ser humano. Tinha uma novela que passou há pouco tempo, que, olha, as pessoas pararam, porque o final da novela aconteceu justamente no horário do rush, ninguém foi para casa, todo mundo ficou no trabalho vendo o final da novela. Aqueles que tinham televisão dentro do carro assistindo da televisão, os que estavam em casa deixaram de sair, porque era o final da novela. Por quê? Porque era vingança. Quero ver vingança, sede de vingança. Mas não é isso que tem que alimentar a nossa alma, é a palavra de Deus. Então, queridos, o amor não se alegra com o mal, a maldade é contrária à natureza de Deus. Não dê audiência para as coisas malignas. Romanos 1,18, olha, fala sobre isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não detém a verdade, não retém a verdade para fazer injustiça. Retenha a injustiça e a maldade para que a verdade seja liberada. Romanos 2,5, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, que não se arrepende, é um coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. No grande juízo de Deus, retribuirá a cada um
segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, aos gentios, que somos nós. Mas também glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, aos judeus primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, encerramos aqui este momento, já estamos caminhando para os minutos finais. Agora, nós vamos ver rapidamente aquilo que o amor faz quando semeado na vida dos nossos irmãos e na nossa vida. Diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que diz a palavra no versículo 7. Então, veja que interessante. Esta palavra, tudo, repetida 4 vezes neste versículo, ela torna claro, torna evidente para cada um de nós que o amor, que é o amor de Deus, não é uma qualidade natural, humana, mas é um dom do próprio Deus manifestado em nossas vidas. E esta palavra também, esta frase, tudo sofre, esta palavra, sofrer, ela se deriva de um termo grego que significa telhado. Então eu entendo que quando a palavra nos ensina a sofrermos, tudo sofre, ela está dando a ideia de um telhado que cobre, que protege, que suporta as tempestades, conservando o bem-estar dos que estão no interior da casa. Assim o Senhor, através do seu amor, nos cobriu de graça, nos cobriu de misericórdia, nos cobriu de amor. Por isso é que se pode dizer que o amor cobre multidão de pecados, que o amor protege, que o amor sustenta contra todo sofrimento. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não importa aquilo que você já sofreu, não importa aquilo que você está sofrendo por fazer o bem, saiba que a recompensa de Deus é infinitamente maior a tudo aquilo que você já viveu. Por isso vale a pena continuar sofrendo por amor a Deus. É difícil, mas é isso que Deus está falando em sua palavra. Tudo crê, diz a palavra também, outra frase, tudo crê, o amor tudo crê, mesmo que sejamos alvos de ataques, ou então que tudo aquilo que aparenta à nossa volta seja algo difícil de entender ou acreditar, o Espírito Santo de Deus nos faz ter olhos santos, olhos bons, olhos puros. Por isso diz a palavra em Tito, 1 versículo 15, diz assim a palavra: todas as coisas são puras para os puros. Nós não temos que julgar ninguém. Julgue o seu irmão da mesma forma que você gostaria de ser julgado. E ele continua dizendo: todavia para os impuros, os descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão totalmente corrompidas. Então o puro enxerga o outro como ele é e o julga com amor, com bondade, com pureza. O contrário do ímpio. O ímpio ou o impuro, ele enxerga as pessoas como pessoas
que são corruptas, pessoas mentirosas, maliciosas, sempre com uma acusação, uma condenação, porque assim Ele é. Então o que Deus quer de nós? Quer que nós tenhamos sempre um bom julgamento, tenhamos olhos puros ao julgar o nosso irmão. O amor também tudo espera. O amor faz com que tenhamos esperança na vida, esperança no próximo e principalmente esperança nas promessas de Deus. Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não duvide do amor de Deus, confie no Senhor. O amor também tudo suporta. O amor tolera os fracos. O amor, ele tolera as perseguições. Veja que Cristo jamais, ele amou de tal forma que ele suportou a cruz do Calvário, ele suportou ser chicoteado, ele suportou aquela coroa de espinho, ele suportou ser julgado, ele suportou todas as dores que ele passou, por amor a nós. E assim também nós devemos suportar. Então Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente, não para as situações, não para as adversidades, mas para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca de alegria, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou o sofrimento, não fazendo acaso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O que está dizendo a palavra? Está mostrando que quando você suporta em amor, no final você é honrado por Deus, você é recompensado por Ele. Então, meus amados, é apenas o amor de Deus em nós que nos capacita a sofrer, a crer, a esperar e a suportar qualquer dor. Muitas vezes eu sei que somos esmagados pela pergunta: por que, Senhor? Por que logo comigo? Por que aconteceu comigo? Mas quando nós amamos, nós descansamos no fato de que Deus é quem está no controle das nossas vidas. Aconteça o que acontecer, irmãos e irmãs, ficamos firmes porque sabemos que Deus está trabalhando para o nosso bem final. Tudo vai cooperar para o seu bem. O amor não trabalha para condenar, mas para restaurar. O amor não se alegra em ver os que tropeçam sendo arrastados para a derrota, não, mas luta para levantá-los e com alegria conduzi-los de volta ao aprisco seguro. Assim Jesus fez contigo, fez comigo. Se o amor for a marca que nos caracteriza como cristãos, isto produzirá um impacto extraordinário nas pessoas. Jesus disse que o critério para sermos conhecidos como seus discípulos era o amor, era amar a Deus acima de tudo e semelhantemente ao meu próximo como a mim mesmo. Então, meus amados, é tempo de sondarmos o nosso próprio coração, é momento de examinarmos a nossa própria vida, a fim de saber se de fato estamos sendo conhecidos pelo critério do amor verdadeiro, como discípulos daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, ou se estamos vivendo uma mentira. Mas o que eu desejo, e este com certeza é o desejo de Deus, é que aqueles que convivem conosco possam ser confortados pelo amor que Jesus gerou no seu coração. Que Deus nos ajude a sermos uma comunidade conhecida pelo amor de Cristo.
e que o amor de Deus seja visto e conhecido nesta igreja e através desta igreja, pela minha, pela sua e pela nossa vida. Ame, independente de qualquer coisa, incondicionalmente, porque foi assim que Deus chamou também. Assim seja, assim diz o Senhor. Ame. Agora sim você está preparado para virar para o teu irmão e dizer: eu te amo no amor do Senhor. Eu vou chamar a minha amada esposa, Bispa Ana, para dar a bênção final. Passamos 5 minutos. Glórias a Deus. Igreja cheia de amor. Amor verdadeiro. Não é um amor fingido, é o verdadeiro, que tudo suporta, amém? Você vai sair daqui para amar de verdade. Não só durante essa semana, para o resto da sua vida. Porque a Bíblia diz que tudo vai passar, mas o amor, ele vai permanecer eternamente, porque Deus é amor, amém? Estenda suas mãos para o altar. Senhor, graças te damos por esta manhã, por este dia glorioso na tua casa. E agora sairemos em paz, seremos guiados pela tua mão poderosa. Que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida dos teus eleitos, na vida da tua igreja. E se você recebe, diga amém. Graça e paz. Tenham todos um domingo abençoado, com muito amor. Não saia sem antes dar um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dê uma palavra de amor, uma palavra de vitória, em nome de